Olá pessoal, mais uma vez com muita alegria, nós estamos aqui para examinar as Escrituras. Antes, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão se inscrevendo em nosso canal, estão deixando aí o seu joinha, muito obrigado. Que Deus te abençoe e que você continue nos ajudando a divulgar esse trabalho. Um trabalho que Deus tem nos abençoado, um trabalho que Deus tem honrado as nossas vidas através dos estudos que nós temos passado nesses vídeos. E eu agradeço a Deus pela vida de todas as pessoas que estão curtindo, que estão visualizando esses estudos que nós estamos fazendo. Eu deixo para você aí o meu muito obrigado, que Deus te abençoe, você, sua família. E hoje nós estamos aqui para mais uma porção muito importante da Palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje sobre os 4 pilares da vida cristã. A nossa caminhada cristã, ela é feita por alguns passos que nós damos, e hoje nós vamos falar de 4 passos que nós não podemos de maneira nenhuma deixar de seguir esses passos, porque são através deles que nós nos achegamos a Deus. É muito importante quando nós entendemos sobre adoração, meditar na palavra, no jejum e na oração. Esses são os 4 pilares que nós vamos estudar hoje na vida cristã. A vida cristã, ela é uma vida que Deus ele honra, é uma vida importante, porque Deus ele faz coisas grandiosas na nossa vida quando nós cremos, quando nós confiamos. Mas para se achegar a Deus, é necessário que nós venhamos caminhar, é necessário que nós venhamos fazer algumas coisas para que Deus ele venha honrar as nossas vidas e nos abençoar. Então, nesse momento, nós vamos falar aqui sobre esses 4 passos que são importantes para as nossas vidas. Não se esqueça, nós vamos falar sobre adoração, meditação na palavra, jejum e oração. Então, começando aqui falando sobre a adoração. Adoração, nós temos um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, que diz assim: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem." Deus é espírito, olha que coisa maravilhosa. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos começar o nosso estudo baseando a nossa meditação nesse versículo, que Deus procura os verdadeiros adoradores, adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. A adoração nas nossas vidas, na nossa caminhada cristã, ela tem que ser um estilo de vida com Deus. Ela não pode estar relacionada à música. Muitas vezes nós nos equivocamos quando nós relacionamos adoração com música. É claro que no momento do louvor, ali na sua igreja, naquele momento maravilhoso de que você está louvando a Deus, ali pode acontecer também adoração. Mas não é esta adoração que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui hoje da adoração que faz parte do nosso dia a dia, que nós estamos adorando a Deus a todo momento, a todo instante, em tudo que fazemos. Por isso que eu disse aqui que a adoração ela deve ser um estilo de vida com Deus. Há uma variação muito grande nos estilos de vida das pessoas, né? Maneiras de se vestir, de se pentear, maneira de... enfim, uma série de coisas. E da mesma maneira, o nosso estilo de vida tem que ser um estilo de adoração. Tudo quanto nós fizermos tem que ser para adorar a Deus. Eu não sei se você sabe, mas no seu trabalho, tudo aquilo que você faz tem que ser uma adoração a Deus. Na sua casa, no seu relacionamento com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus pais, tudo que você faz tem que ser uma adoração a Deus.
este estilo de adoração que eu estou falando. A música na igreja ela é muito importante. O louvor na igreja, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, no livro de Salmos. Mas não é esta adoração que nós queremos enfatizar nessa mensagem, nesse estudo. Nós queremos falar aqui sobre esta adoração, a nossa vivência, a nossa vida com Deus, aquilo que nós fazemos na presença de Deus no nosso dia a dia. Porque muitas pessoas acham que adorar a Deus é só dentro da igreja. Não, adorar a Deus, quem entende a Sagrada Escritura, como o texto que nós lemos no Evangelho de João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas quando? A todo momento. Tudo aquilo que você faz é uma adoração a Deus. Às vezes nós adoramos a Deus quando temos uma referência. Por exemplo, quando recebemos uma bênção, quando adquirimos alguma coisa, quando conquistamos alguma coisa, aí nós nos alegramos, agradecemos a Deus, adoramos a Deus. Adoração a Deus, a gente não pode adorar a Deus porque a gente tem uma referência externa. Qual a relação da nossa adoração com Deus? Não tem que existir um motivo específico. Eu adoro a Deus porque Deus me deu um carro, porque Deus me deu uma casa. Não. Eu adoro a Deus porque eu preciso adorar. Eu adoro a Deus porque adorar é meu estilo de vida. Aquilo que eu faço na minha vida é exclusivamente para adoração ao nosso Deus. Então, muitas pessoas às vezes têm o costume de adorar a Deus só quando ela tem uma referência externa. E não quando temos Deus como um estilo. Sempre precisamos que alguma coisa nos estimule para adorar. É aí onde muitas vezes nós erramos. É aí onde muitas vezes nós nos equivocamos. Nós esperamos alguma coisa acontecer para adorar a Deus. Então, nós não precisamos de esperar acontecer alguma coisa para adorar a Deus. Adorar a Deus é em tudo, é a todo momento, é a todo instante. É no momento da alegria, eu adoro a Deus. No momento em que as coisas não estão indo bem, eu continuo adorando a Deus. Nós precisamos ter esse conceito de adoração a Deus, que Deus se adora a todo momento e a todo instante. Não é uma situação que nos provoca a adorar a Deus. Essa adoração é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Eu vivo adorando a Deus. Quem não depende dessa referência externa para adorar a Deus, consegue aprofundar-se nas riquezas de Deus, nas riquezas espirituais de Deus. Que Deus tem conservado para os seus filhos. Deus, ele tem conservado para nós riquezas espirituais quando nós adoramos a Deus sem esperar acontecer um motivo para adoração. Eu não preciso ficar esperando receber alguma coisa, que alguma coisa aconteça na minha vida, agora eu vou adorar a Deus. Não, eu adoro a Deus em qualquer momento da minha vida, em qualquer circunstância. Eu não dependo de que alguma coisa aconteça na minha vida para que eu adore a Deus. Este é o conceito, esta é a relação de adoração que Deus espera de nós, que Deus quer de nós. Sabe por quê? Porque nós não podemos adorar a Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós. Nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus acima de todas as coisas. Pode fazer sol, pode fazer chuva, pode estar uma tempestade lá fora, ou pode estar tudo bem. Independente da circunstância, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele é o Criador do universo. E por isso nós temos que nos prostrar diante dEle em adoração e dizer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Então, o princípio da adoração é entregar-se a Deus de uma maneira incondicional. E Ele vai se revelar para nós. Para isso nós temos que nos mergulhar nas profundezas de Deus. Olha só o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para os que o amam. Mas olha só o que diz esta outra parte. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, quando nós adoramos a Deus incondicionalmente, quando nós nos entregamos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós seguimos esse princípio de adoração, que é entregar-se a Deus incondicionalmente, nós entramos nas profundezas de Deus. Nós entramos num profundo com Deus, numa situação mais além. Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu queria ter uma vida espiritual como você. E às vezes as pessoas não entendem que você, nós estamos entrando nessas profundezas de Deus. Como? Quando a gente adora a Deus o tempo todo. Quando Deus é tudo para as nossas vidas e nós não esperamos uma situação para que nós venhamos adorá-lo. Ele nos dará caminhos que Ele quer que nós andemos nesses caminhos. Olha só o que diz no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, 31, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, é o escudo de todos os que nele confiam. Porque Deus é a nossa referência. A nossa referência externa para adoração é o próprio Deus. É aquilo que Ele é para as nossas vidas. Em consequência disso, Ele derrama sobre nós as tuas bênçãos e nos enche o coração de alegria. Precisamos receber uma legitimidade de Deus para adorá-lo. Fazendo a sua obra e praticando a adoração. Para isso, é necessário que nós venhamos nascer de novo. Por quê? Deixa eu te explicar isso daí. Porque a adoração não pode ser feita de qualquer maneira. Não é qualquer tipo de adoração que Deus recebe. Deus recebe a adoração daqueles que adoram em espírito e em verdade. E Deus recebe a adoração daqueles que têm a sua vida transformada. O verdadeiro evangelho é aquele que transforma as vidas. É aquele que muda a vida das pessoas quando elas vêm para o evangelho. Evangelho sem transformação não é evangelho. O evangelho precisa transformar as pessoas. E essa transformação, ela só vem através de um novo nascimento. Essa transformação, ela só vem através de quando a pessoa ela deixa de ser o que ela era e passa a ser uma nova criatura. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 ao 7, diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, olha só, ele era um homem que ele conhecia e sabia com quem ele estava falando. Ele sabia que era Jesus. E Jesus respondeu para ele assim, falou, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos ficou numa situação complicada. Ele falou, mas como assim? Aí ele falou para Jesus, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus lhe respondeu, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de teres dito, necessário vos é nascer de novo. Olha só como é importante. Nós temos que nascer de novo, deixar de ser aquela velha criatura, deixar de ser aquele velho homem, aquela pessoa que xingava, aquela pessoa que falava mal, aquela pessoa que falava palavrões,
aquela pessoa que cobiçava mulheres na rua, aquela pessoa que via alguém sendo agraciado de alguma forma por alguma coisa e já ficava chateado, já ficava com inveja. Quando a pessoa nasce de novo, tudo isso é arrancado da vida dela. E quando esta pessoa ela entra no momento da adoração, quando ela é nascida de novo, ela tem condições de que a sua adoração, se torne uma verdadeira adoração e ela possa entrar na presença de Deus, entrar no Santo dos Santos, glorificando a Deus, adorando a Deus verdadeiramente, porque ela é uma pessoa transformada, ela é uma pessoa que foi modificada o seu interior, aquilo que era mal, que estava dentro desta pessoa, hoje já não está mais, porque Jesus entrou. O Evangelho, a palavra Evangelho, ela significa boas novas. As boas novas de salvação entrou na vida desta pessoa e ela se tornou uma nova criatura porque ela nasceu de novo. E a partir daí, ela pode entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus. Então este é o primeiro pilar na nossa vida cristã, a adoração. O segundo pilar que eu quero falar com você, para esta caminhada cristã seja feliz, seja bem-sucedida espiritualmente, é meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem um efeito muito forte na vida daquele que adora a Deus. Ela traz na vida do adorador a palavra de Deus, e são as duas coisas junto agora que eu estou falando. A palavra de Deus na vida do adorador, ela traz um efeito muito grande. A palavra do Senhor diz, no livro dos Salmos, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí o que vai acontecer? Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo próprio, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, aquele que coloca na sua mente a palavra de Deus, ele recebe de Deus a revelação, recebe de Deus o fortalecimento. A Bíblia diz, aqui nós acabamos de ler, que aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Por quê? Porque as árvores que estão plantadas às margens dos rios, essas árvores elas estão sempre fortes, elas estão sempre saudáveis. A água, ela representa o Espírito Santo também. O Espírito Santo, ele fortalece a vida da pessoa e a pessoa ela está sempre em pé, através da palavra de Deus. A palavra de Deus também, o Espírito Santo, a palavra de Deus, é uma representação, pode ser representado pela água. Então, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, medita na palavra do Senhor dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Porque aí o que vai acontecer na vida dela? Ela vai estar sempre forte, ela vai estar sempre dando frutos no seu tempo próprio, as suas folhas não cairão porque a pessoa não vai adoecer, e tudo aquilo que você colocar as tuas mãos para fazer, Deus vai abençoar a sua vida. Este é aquele que medita na palavra de Deus. Este é aquele que coloca a sua vida na presença de Deus. A Bíblia, ela representa o Espírito Santo e a palavra de Deus, a água na Bíblia. A água na Bíblia, ela representa o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Não ouvir o conselho dos ímpios
A verdade está na lei do Senhor. Isso aqui que eu vou falar para você é uma coisa muito importante. A verdade está na lei do Senhor. E tudo aquilo que não está na palavra de Deus é conselho de ímpios. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo fora da igreja. E hoje, infelizmente, até muitas vezes dentro da igreja, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo e de quem nós estamos ouvindo. Quando alguém falar alguma coisa para você, mesmo que seja o líder da igreja, procure respaldo na palavra de Deus aquilo que ele está te falando. Porque hoje nós estamos andando em cima do fio da navalha. Nós precisamos ter as nossas vidas guardadas pela palavra de Deus no nosso entendimento, para que a gente não venha cair em ciladas astutas do diabo. Por isso nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque isso traz saúde na nossa mente. Você já ouviu dizer, ou talvez você até conhece alguém, aquelas pessoas que têm a mente doentia, pessoas que estão sempre perturbadas na sua mente, ou às vezes ela não consegue dormir, ou às vezes é aquela pessoa agitada que não tem paz. Eu vou ser sincero para você, eu conheço pessoas que não saem de dentro da igreja e não têm paz. Pessoas que estão sempre perturbadas, pessoas que, sabe, não têm aquela paz, aquela tranquilidade. Mas por quê? Porque não tem a meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela acalma. A palavra de Deus, ela nos dá saídas. A palavra de Deus, ela é um mapa. Ela nos mostra o caminho em tudo nas nossas vidas que nós temos que fazer. Por isso nós precisamos meditar na palavra de Deus. Quem medita na palavra de Deus, ele é suprido pela sua palavra. Ou seja, a sua mente, o seu interior está sempre alimentado. A sua mente está sempre fortalecida. Porque a palavra de Deus, ela entra na mente da pessoa, do crente, e ali ela serve como um escudo. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco sobre isso, mas lá está escrito que a palavra de Deus é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela protege a nossa mente. Quando o inimigo lança os dardos inflamados contra as nossas vidas, o nosso campo de batalha é a nossa mente. A Bíblia muitas vezes trata de coração, mas é um sentido figurado que está na palavra de Deus, porque o coração, na verdade, é aqui, ó. O coração do crente é aqui. Por isso que a nossa mente tem que estar revestida sempre da palavra de Deus, para que tudo aquilo que o inimigo lançar contra as nossas vidas, quando bater na nossa mente, que aqui é o nosso campo de guerra contra o inimigo, o campo está protegido. O campo está cheio de munição. A espada do Espírito está ativa na nossa mente. E o capacete da salvação, o capacete que protege a cabeça do soldado, está no lugar certo. Então, quando o inimigo lançar dardos contra a sua vida, vai bater naquela proteção e vai cair por terra, porque a sua vida está protegida pela palavra de Deus. Ler a Bíblia é fundamental na vida de um crente. Ela tem uma importância fundamental a leitura da Bíblia. Por quê? Por causa disso que eu estou falando, porque a nossa mente tem que ser conformada. Aqui já é uma outra questão que a palavra tem que entrar na nossa mente. A nossa mente tem que ser conformada, ou seja, ela tem que tomar a forma de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo ele diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aonde que está isso, meus queridos? Na nossa mente. Nós não podemos nos conformar com o mundo, nós temos que ser conformados com a palavra de Deus, ou seja, a nossa mente tem que tomar a forma daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Para quê?
para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos trazendo essa série de estudos para você estudar a palavra de Deus, para você meditar, porque nós conhecemos muitas e muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas espiritualmente são doentes, porque não tem adoração verdadeira, não tem meditação na palavra. Como que um crente vai vencer na sua vida se ele não medita na palavra de Deus? A palavra de Deus, meus queridos, é ela que nos dá força, ela que tanto nós vamos atacar o inimigo, tá? Não é outras pessoas, não. É o inimigo das nossas almas. A palavra do Senhor diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, contra Satanás e os seus anjos. Só que nós só vamos conseguir vencer quando a nossa mente estiver dia e noite meditando na palavra de Deus. Às vezes, nós queremos desenhar Deus apenas por um simples versículo que nós lemos. Nós fazemos um desenho de Deus na nossa mente, na nossa vida, sem conhecer a sua história, sem conhecer a sua essência. Quem é este Deus verdadeiro? Quem é este Senhor? E isso nós só vamos descobrir e só vamos saber através da palavra, através da sua palavra. A palavra de Deus, ela lava, ela limpa, ela transforma, ela santifica, ela salva, porque a palavra é Cristo. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus para que a nossa mente esteja sempre sã, que nós tenhamos uma mente irrepreensível na presença de Deus. Por isso nós precisamos tirar esse desenho de Deus que nós fazemos na nossa mente. Deus, ele é assim, assim. Não, Deus é muito mais do que isso. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós começamos a entender que Deus, ele está muito acima daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Dentro de cada um de nós existe um projeto de Deus. A palavra de Deus, ela mata a natureza humana para nascer a natureza espiritual. Em Romanos capítulo 6, versículos 4 ao 7, a palavra do Senhor diz assim: portanto fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Olha só a palavra de Deus matando a natureza velha dentro de nós, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, é para isso que a palavra de Deus ela vem para matar dentro de nós essa natureza humana, essa natureza pecaminosa, essa natureza chamada natureza adâmica, essa natureza de pecado, para que entre em nós a natureza de Cristo, a natureza santa, a natureza daquele que morreu, ressuscitou. Então nós temos que morrer com Ele. Até o apóstolo Paulo ele faz uma alusão ali ao batismo, falando que nós morremos com Ele no batismo, porque o batismo é a representação. Quando a pessoa ela é submersa nas águas, ela está representando que ali ela está morrendo para este mundo. E quando ela é trazida novamente de volta, ali representa que esta pessoa ela nasceu para uma nova vida. Por isso nós temos que morrer com Cristo, deixar que a palavra de Deus venha matar em nós essa natureza ruim, essa natureza pecaminosa que está em nós, e que a natureza de Cristo venha nascer em nossas vidas. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito interessante. A semente, para ser amanhã uma grande árvore,
ela precisa morrer. Ela morre para surgir o projeto que estava dentro dela. Olha só que coisa maravilhosa. Para que em nossas vidas, o projeto de Deus, que já está em nós, na sua vida, existe um projeto de Deus. Mas para este projeto surgir na sua vida, é necessário que você venha morrer. Morrer com Cristo, morrer na salvação em Cristo, morrer com o Senhor, para que quando você surgir para uma nova vida, este projeto de Deus venha nascer e venha ser uma grande árvore na sua vida. É maravilhoso, não é? A palavra de Deus, ela faz o efeito na vida daquele quem lê a palavra. Ela não faz efeito na vida dos outros que não estão lendo. Não adianta você ler a Bíblia e querer que as pessoas sejam mudadas. Não adianta você ler a Sagrada Escritura, meditar na palavra de Deus e querer que os seus parentes, amigos, enfim, as pessoas que estão ao seu redor, eu quero que essas pessoas mudem. Mas é você que está lendo a palavra de Deus. É você que precisa mudar. Sou eu que preciso mudar quando eu leio a palavra de Deus. Se você que está nos ouvindo neste vídeo, assistindo esse vídeo, se você é um pregador da palavra de Deus, eu vou deixar um conselho para você, um conselho de pastor para você. Nunca leia a Bíblia para pregar para os outros. Leia a Bíblia e pregue para você. Tudo aquilo que você está lendo, meditando, não faça. Às vezes o pregador, no dia dele pregar na sua igreja, ou foi convidado a pregar fora, ele passa o dia lendo, orando, jejuando, rabiscando a Bíblia. É bom, é claro, isso não é descartado. Mas tudo aquilo que você lê, que você estuda, pregue para você. Que seja a mensagem para a tua vida. Se você levar desta maneira, quando você pregar para as outras pessoas, certamente o Espírito Santo será Deus falando através da tua boca. Tá bom? Efésios 6,17, concluindo aqui, nós já até citamos esse versículo, mas queremos ressaltá-lo novamente porque ele é muito importante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é através da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus, que nós vamos estar fortalecidos a nossa mente e nós vamos estar prontos para todo e qualquer tipo de combate. Tá bom? Vamos agora para o próximo assunto, que é também um assunto muito importante na vida do crente, na caminhada do crente, mas tem algumas coisas que eu vou falar aqui que tem muitas pessoas que às vezes não concordam. Por quê? Porque existe uma cultura que foi criada no meio evangélico com relação ao jejum. Mas hoje nós vamos esclarecer algumas coisas aqui para você. No livro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 7, nós encontramos escrito assim: porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Olha só, mas jejum é isso, pastor? Nós vamos explicar. Esse texto do livro de Isaías, Deus trouxe uma advertência muito dura com aquele povo. Por quê? Porque eles jejuavam, mas eles não guardavam as suas vidas em consagração para uma edificação espiritual. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que ali o Senhor os repreende, porque eles até se esmurravam, um batia no outro, eles brigavam em pleno jejum. Então Deus não estava aceitando aquele jejum que eles estavam oferecendo. Deus, ele queria muito mais que aquelas pessoas fizessem boas obras, que amassem aqueles que estavam sofrendo, que levasse pão para aquele que estava faminto, do que oferecesse aquele jejum que na verdade era um jejum hipócrita. Por isso que o Senhor trouxe essa advertência com relação ao jejum, o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Jejuar é abster-se de tudo aquilo que rouba você da presença de Deus. O que é que rouba você da presença de Deus? Olha, se você vier falar para mim
que as novelas roubam você da presença de Deus, aí eu vou falar para você, você está à beira de um abismo. Novela só traz maldição, novela só traz desgraça e novela só traz a mensagem de Satanás para dentro da tua casa. Nas novelas nós vemos o quê? Traição, nós vemos homossexualismo, nós vemos tudo aquilo que não presta nas novelas. Eu te faço um apelo, pelo amor de Deus, abandone essas novelas, essas malditas novelas. Ah, mas a novela fala sobre Bíblia. Não deixa de ser novela. Mas eu não vim aqui para te falar de novela. Eu vim para falar que aquilo que rouba você da presença de Deus é o que você precisa jejuar. É o que você precisa tirar você precisa tirar da sua vida tudo aquilo que rouba o seu tempo com Deus. Tudo aquilo que rouba você estar adorando a Deus. De repente, você tem muito tempo para o Facebook e não tem 5 minutos para uma leitura da Bíblia. Eu te aconselho, não leia a Bíblia em 5 minutos. Leia em muito mais tempo. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo de ler, eu trabalho, eu corro, eu faço isso, faço aquilo. Mas se você perguntar a rodada do futebol da semana, ele sabe. Se perguntar os capítulos da novela, ele sabe. Se perguntar muitas coisas, ele sabe. Ele só não tem tempo de ler a Bíblia. Precisamos tomar muito cuidado com isso para que essas coisas do mundo não venham nos roubar da presença de Deus. Porque quem precisa de mudança sou eu, não é Deus que precisa de mudança. Deus, ele não tem sombra de variação. Ele se move num espaço chamado verdade. Ele é a própria verdade. Ele é imutável, perfeito, soberano, criador dos céus e da terra. Este é Deus. Será que Deus precisa mudar? Deus não precisa mudar nada. Eu preciso mudar. Mudar as minhas atitudes, mudar as minhas falas, as coisas que eu falo. De repente mudar os meus olhos, né? Preciso fazer um jejum dos olhos, ficar mais tempo de jejum, de olhos fechados. Para quê? Porque de repente eu estou olhando coisas que eu não deveria olhar. Vendo na vida das pessoas o que eu não deveria ver. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Um dos propósitos de nós jejuarmos não é para nós ficarmos fortes. Aqui eu quero entrar numa questão que para alguns é polêmica. Para mim é muito esclarecida, eu sou muito claro nisso, eu não tenho dúvidas daquilo que eu vou te falar. Para muitas pessoas, o propósito do jejum é sentir-se forte espiritualmente, cheio de poder. Como muitas vezes as pessoas pensam que jejuar, eu vou jejuar, ficar bem forte porque eu quero expulsar demônio, eu quero curar enfermos, eu quero derramar a unção de Deus nas pessoas. Tá tudo errado. Nós não jejuamos para isso. Para que serve o jejum nas nossas vidas? O jejum serve para nos deixar sensíveis à voz de Deus, sensíveis aos pensamentos de Deus, sensível a tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Tudo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos, ser sensíveis à voz de Deus. Para nós termos uma mente espiritual, além de sermos um verdadeiro adorador, além de termos uma meditação constante na palavra de Deus, nós precisamos jejuar para que nós venhamos ter uma vida espiritual. Nós venhamos ter na nossa vida a certeza de que quando eu clamar a Deus, Deus vai me responder. Não porque o jejum está comprando a Deus, não porque eu sou forte espiritualmente, não é nada disso. É porque eu sou sensível à voz de Deus. Eu sou sensível à ação do Espírito Santo na minha vida. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque tem algumas pessoas que acham, não, eu vou jejuar porque a hora que eu levantar a mão, aonde tiver demônio cai. Meus queridos, isso é um equívoco. Infelizmente, foi criada uma cultura dentro da igreja brasileira já de muitos e muitos anos. Inclusive, eu sou criado na igreja e eu aprendi assim, e hoje eu vejo que aprendi errado. Confesso para você, eu aprendi errado. Por quê? Porque jejuar não é para expulsar demônio. Vamos entrar dentro da palavra para que você entenda o que eu quero te passar com relação a este assunto. Em Marcos capítulo 9, versículo 29, está escrito assim:
E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Por causa deste versículo, muitas pessoas falam que tem certos demônios que só saem com jejum. Quando Jesus ele falou isso para os discípulos, Jesus estava passando para eles que eles precisavam ser mais íntimos de Deus, que eles precisavam estar mais próximos a Deus, eles precisavam entrar num momento maior de intimidade com Deus, para que eles pudessem ter esta sensibilidade para que quando surgisse uma situação, capítulo 9 de Marcos fala a respeito daquele menino que era possesso. Jesus chegou ali onde estavam os fariseus e ele viu uma grande multidão de pessoas e os discípulos não conseguiam expulsar o demônio de um menino. Jesus chegou lá, conversou com o pai, tratou na vida do pai, expulsou o demônio do menino. E aí os discípulos o interrogaram, falou: Senhor, mas por que nós não conseguimos? Jesus falou assim: porque há certa casta de demônios que só sai com jejum e oração. Ou seja, só sai com uma vida íntima com Deus. Não que o jejum vai nos deixar poderosos contra os demônios, mas é porque quando nós temos uma vida íntima com Deus, a palavra do Senhor ela diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, no livro de Tiago. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Era isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Vocês têm que se sujeitar a Deus, ter intimidade com Deus, comunhão com Deus. Aí vocês vão resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Quando Jesus ele deu aquele brado na cruz, quando ele estava prestes a morrer e ele gritou: está consumado. A partir dali, tudo é feito em nome de Jesus. Todo demônio é expulso em nome de Jesus. Toda enfermidade é curada em nome de Jesus. Toda maldição é quebrada em nome de Jesus. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18 diz assim: encontramos Jesus dizendo assim a estes: esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios. Espera aí, o que Jesus falou? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Tem gente que fala assim: Deus vai derramar unção e pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus falou que isso ia acontecer como? No nome dele. Então, jejum não é para expulsar demônio, não é para curar enfermo. Jejum não é para os outros, é para mim. É para eu me aproximar de Deus. É para eu ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. É para eu ter uma vida íntima com Deus, uma vida espiritual com Deus. No nome de Jesus, aí sim, você pode expulsar demônio, você pode curar os enfermos, você pode ver pessoas falando em novas línguas e milagres e grandes coisas acontecendo. Mas é no nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós fazemos tudo isso. É no nome de Jesus que há poder, no nome de Jesus que nós vamos fazer essas obras. E vamos fazer grandes obras, né? Jesus disse que nós faríamos obras maiores que as que ele fez, porque ele voltaria para o Pai. Lá no Evangelho de João, ele disse: farão as obras que eu faço e as farão ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Tá certo? Então é no nome de Jesus que nós fazemos isso. Quando a pessoa ela entra no momento de jejum, no momento, para você ter uma ideia dessa sensibilidade espiritual que eu estou falando a respeito do jejum, que a pessoa ela entra num momento de espiritualidade muito grande com Deus. Nós conhecemos a história de Moisés. Moisés ele ficou 80 dias em jejum na presença de Deus. Agora vamos questionar uma coisa aqui. A medicina diz que é impossível uma pessoa ficar 40 dias e 40 noites. Moisés ficou 80 dias e 80 noites em jejum. Mas vamos entender, ele estava na presença de Deus.
Vamos entender que Moisés estava na presença de Deus, ele olhava para frente, ele via o brilho da glória de Deus. Você acha que na presença de Deus, Deus ia permitir que Moisés sentisse fome? E um detalhe importante, o jejum que Moisés fez, ele estava ali e aquilo trouxe uma espiritualidade tão grande para a vida dele que a cultura rabínica, os judeus, eles falam que Moisés, ele alcançou quase um estado de anjo. Porque quando ele desceu do monte, o brilho da glória de Deus estava no seu rosto. Ele desceu do monte com as 2 tábuas da lei nos seus braços e o povo de longe olhou e viu aquele brilho. A Bíblia judaica, ela diz que do rosto de Moisés emanava raios de luz. Se Moisés abrisse a sua roupa, as pessoas não veriam o seu corpo, veriam o brilho da glória de Deus que estava nele. Então, quando nós jejuamos, quando nós entramos na presença de Deus em jejum e oração, é isso que acontece. Nós entramos vamos dizer assim, a gente sobe um degrau espiritual a mais. Mas tudo isso para quê? Para a gente ficar forte? Não. Tudo isso para que nós tenhamos uma comunhão mais íntima e maior com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você vê nas redes sociais, as pessoas colocam ali uma foto de um gatinho e de um leão. Aí lá no gatinho colocam assim, o crente antes da oração. E aí colocam lá o leão, o crente depois da oração. Vocês me desculpam, mas eu acho que tinha que ser o contrário. Porque o crente, quando ele entra na oração, ele não sai de lá poderoso bradando como um leão. Ele sai manso como um gatinho. Ele sai de lá com seu espírito acalmado. Ele sai de lá aquietado. Porque ele está cheio de Deus. Ele está cheio do poder de Deus. Infelizmente, a gente vê essas coisas aí nas redes sociais, que infelizmente é falta de conhecimento e falta de pensar um pouquinho, né? Falta de estrutura na palavra de Deus. Em Mateus 9, versículos 16 e 17, diz assim: quem deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que eu quero dizer? Eu quero concluir essa palavra sobre jejum falando que nós somos os odres de Deus, mas é através do jejum que nós vamos renovar as nossas vidas para receber vinho novo. É através do jejum que nós vamos estar espiritualmente mais próximos a Deus, mais íntimos com Deus, e aí nós vamos poder receber em nossas vidas vinho novo. O jejum traz renovação, entrega e aproximação com Deus. E o nosso último assunto de hoje é sobre a oração. A oração, para muitas pessoas, é um castigo. A oração, para muitas pessoas, é uma dificuldade. Mas eu quero que você entenda, a oração é a coisa mais gostosa que nós fazemos na presença de Deus. É quando nós nos ajoelhamos para orar. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A oração é uma coisa maravilhosa. Nós nos achegamos ao trono da graça de Deus através da oração. Nós nos achegamos ao trono da graça de Deus através da nossa comunhão com o Senhor, através do nosso diálogo com Deus. Como é gostoso a gente conversar com Deus. Você que é filho, você já sentou para conversar com seu pai, bater aquele papo, aquela conversa gostosa, lembrar de algumas coisas engraçadas do passado e dar risada? Alguns dias atrás eu me reuni com a minha família e nós começamos a nos lembrar de algumas coisas e nós começamos a rir muito. Foi muito boa aquela conversa. Da mesma maneira, Deus quer que nós façamos com Ele.
que nós venhamos nos assentar com Ele, que nós venhamos conversar com o Senhor. Isto é oração. Já muitas pessoas chegaram para mim e falaram: pastor, eu não sei orar. Mas como que não? Eu falei assim: como não? Você não sabe conversar? Você está conversando comigo. Você não sabe orar? Orar é a mesma coisa você fazer com Deus o que você está fazendo comigo. É conversar com o Senhor. É dizer: Senhor, hoje eu não estou bem. Senhor, hoje as coisas não estão caminhando bem. Ou então: Senhor, muito obrigado porque hoje eu estou feliz, as coisas estão indo bem. Ou então: Senhor, eu te louvo por tudo que tu és. Isto é oração. Deus, ele é acessível. Nós temos acesso a Deus através da oração. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 65, versículo 2, o salmista ele diz assim: ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Ó tu que ouves a oração. Deus ele ouve a nossa oração. Deus ele ouve as nossas súplicas. Os judeus eles tinham um costume de orar 3 vezes por dia. Eles oravam às 6 horas da manhã. Eles oram até hoje. Às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Nós muitas vezes temos dificuldade de orar 1 vez por dia. É por isso que muitas vezes as coisas na nossa vida não vai bem, porque nós não tiramos um tempo com Deus. Às vezes a gente faz tanta coisa para Deus, mas não estamos com Deus. Isso é muito grave. Nós fazemos para Deus, corremos atrás de tanta coisa. Isso é para Deus, é para a obra de Deus, é para o Senhor, mas nós não fazemos com Ele. Então, isso acaba se tornando para nós, a oração para muitas pessoas acaba se tornando um peso. E ainda tem um detalhe importante: a maioria das nossas orações, na maior das vezes que nós oramos, é para apagar incêndio. Você já percebeu que muitas pessoas pedem oração quando elas estão passando por dificuldade? Quando elas estão passando por luta, quando tem um parente enfermo, uma pessoa que ela ama, que está passando por dificuldade: ai, pelo amor de Deus, ora por mim, apresenta meu nome lá na oração. Nós estamos sempre tentando apagar incêndio com oração. Olha, queridos, oração não é a mangueira do bombeiro, não. Oração não é aquela mangueira que o bombeiro pega assim e fica lá no incêndio em cima de uma escada. Não. A oração é uma conversa com Deus. É um diálogo. E uma coisa importante: a oração, eu disse que é um diálogo, não é um monólogo. Diálogo é quando 2 pessoas conversam. Quando você entende o que é orar, você vai orar e você vai ouvir a voz de Deus também. Este é o segredo da oração, quando você clama a Deus e quando você ouve a Deus. Então não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus. Tudo pode mudar nas nossas vidas através da oração, quando entendemos que temos que levar uma vida de oração. Jesus ele orava. Nós temos muitos versículos da Bíblia que diz que Jesus orava. Mateus 14, 23, Mateus 26, 42, Lucas 22, 41 e 42, Lucas capítulo 6, versículo 13. Moisés orava. Êxodo capítulo 19, versículos 16, 18 e 19. Elias orava. 1 Reis 18, 36. Abraão orava. Gênesis 18, 23 ao 33. Jacó orava. Gênesis 32, 11. Samuel orava. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Esses são apenas alguns personagens bíblicos que oravam. Se nós formos procurar mais a fundo, nós encontramos uma quantidade muito grande de personagens bíblicos que a Bíblia diz que eles oravam. Daniel orava. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, virado para o templo. Lá de Jerusalém, ele estava lá no cativeiro da Babilônia, ele virava-se para o templo, para a direção de onde estava o templo de Jerusalém, e ali ele orava ao Senhor 3 vezes por dia. Agora, por que devemos orar? Nós estamos falando todo o teor da oração. Agora, por que devemos orar? Porque a oração, ela nos aproxima de Deus em comunhão. Ela nos coloca diante do altar de Deus. É na oração que nós derramamos as nossas súplicas, glorificamos a Deus, intercedemos pelos irmãos. É na oração que nós recebemos o alimento para o nosso espírito. E agora tem uma coisa interessante, concluindo aqui.
este vídeo de hoje, você sabia que não orar é pecado? Samuel, ele disse lá no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, ele disse assim: "E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós." Olha só, deixando, que eu não quero pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: "Orem sem cessar." São ordens, ordenanças da palavra de Deus. Marcos, capítulo 14, versículo 38, diz assim: "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e Ele ouve a minha voz." Salmo 55, versículos 16 e 17. É isso que o salmista disse. Tiago 4,17 diz assim: "Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando." E fazer o bem aqui é a oração. Não existe bem maior do que nós orarmos. Orando no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Por isso que é pecado quando nós não oramos, nós pecamos. Todos os fracassos que sobrevêm em nossas vidas é por não orarmos. O nosso maior problema e talvez o nosso maior pecado não é que oramos mal, mas sim que não oramos. Quão grande é o nosso pecado quando não oramos. Afinal, Deus nos manda orar sem cessar, orar sempre, com toda oração e súplica, sempre, por todos os santos. Então, cada momento em que preferimos ficar sem orar, estamos pecando. Passar sem orar muito tempo é um pecado contínuo e habitual. É viver em pecado porque é desobedecer ao mandamento, claro, e tantas vezes repetido, de nosso Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo aqui, a oração fará com que um homem deixe de pecar. Por outro lado, o pecado seduzirá o homem que deixa de orar. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Medite neste estudo de hoje. Nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos meditar na sua palavra. Nós precisamos jejuar e nós precisamos orar. Que Deus abençoe a sua vida. Inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu joinha, o seu like ali e divulgue o nosso trabalho. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você tenha dias longos de oração e meditação na palavra de Deus, para que nós nos preparemos, porque breve Jesus voltará para buscar a sua igreja e certamente nós nos encontraremos lá na glória, lá nos céus. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.